O mercado da carne pode estar sendo manipulado por gigantes do setor? Essa é uma pergunta que começou a preocupar produtores, frigoríficos e até consumidores nos Estados Unidos. E mais importante, o governo americano acredita que existem pessoas que sabem exatamente o que acontece nos bastidores. Por isso, a Casa Branca decidiu partir para uma estratégia incomum. Uma estratégia que envolve milhões de dólares em recompensas para quem denunciar possíveis práticas ilegais dentro de algumas das maiores empresas de carne do planeta. Entre os nomes citados, aparecem gigantes como JBS, National Beef, Tyson Foods, Cargill. Empresas que movimentam bilhões de dólares todos os anos e possuem enorme influência no mercado global de proteína animal. Mas afinal, o que exatamente o governo americano acredita que pode estar acontecendo? E por que o Departamento de Justiça começou a revisar milhões de documentos e ouvir centenas de pecuaristas? Talvez o ponto mais impressionante dessa história seja outro. Os Estados Unidos parecem acreditar que o problema é tão grande que estão dispostos a pagar para descobrir a verdade. A investigação que acendeu o alerta. Segundo reportagem publicada pelo G1, o governo dos Estados Unidos anunciou que poderá pagar recompensas para pessoas que fornecerem informações sobre frigoríficos investigados por possíveis práticas comerciais abusivas. O foco está em empresas gigantes do setor da carne bovina americana. Entre elas, JBS, National Beef, ligada à Marfrig nos Estados Unidos, Tyson Foods, Cargill. A investigação gira em torno de suspeitas de práticas anticoncorrenciais. Ou seja, possíveis ações coordenadas capazes de influenciar artificialmente os preços da carne e do gado no mercado americano. E o tamanho dessas empresas ajuda a explicar por que o caso chamou tanta atenção. Nas últimas décadas, o setor frigorífico dos Estados Unidos passou por uma enorme concentração. Segundo informações citadas na reportagem, entre os anos 80 e 90, a participação das maiores empresas nas compras de gado saltou de aproximadamente 1/3 do mercado para mais de 80%. Isso significa que poucas empresas passaram a controlar uma parcela gigantesca da cadeia da carne bovina americana. E quando um mercado fica tão concentrado, naturalmente começam a surgir dúvidas sobre concorrência, influência e poder econômico. O que a Casa Branca acredita? A pressão sobre os frigoríficos aumentou depois de declarações de Donald Trump. O ex-presidente americano acusou grandes empresas do setor de influenciarem os preços da carne bovina através de um possível conluio ilegal. Na prática, a suspeita é de que grandes companhias poderiam estar atuando de forma coordenada para controlar preços pagos aos pecuaristas e também os valores cobrados dos consumidores. As acusações aumentaram ainda mais a tensão em um momento delicado para os Estados Unidos. O país enfrenta um dos menores estoques de gado das últimas décadas. Secas prolongadas, custos elevados de alimentação animal e redução dos rebanhos pressionaram fortemente o setor. Ao mesmo tempo, o preço da carne disparou em vários mercados americanos, e isso transformou o tema em uma questão política e econômica. Segundo o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, milhões de documentos já foram revisados. Além disso, centenas de pecuaristas e produtores foram ouvidos durante a investigação. Isso mostra que o governo americano trata o caso como algo muito maior do que uma simples disputa comercial. Porque quando o alimento básico de milhões de pessoas entra em discussão, o impacto rapidamente se torna nacional. As recompensas milionárias. Mas existe um detalhe dessa investigação que fez o caso ganhar ainda mais repercussão. O governo americano decidiu criar um sistema de recompensas para incentivar denúncias. Segundo as informações publicadas pelo G1, pessoas que apresentarem provas relevantes sobre possíveis práticas ilegais poderão receber entre 15% e 30% do valor das multas aplicadas, caso elas ultrapassem $1 milhão. E isso muda completamente o cenário. Porque agora, qualquer funcionário, executivo, produtor ou pessoa ligada ao setor que possua informações internas pode ter incentivo financeiro para colaborar com as autoridades. Na prática, os Estados Unidos estão tentando quebrar o silêncio dos bastidores. E isso revela o tamanho da preocupação do governo com o mercado da carne. A estratégia lembra grandes investigações corporativas americanas usadas em setores financeiros, farmacêuticos e tecnológicos. Mas agora, o foco está no alimento mais consumido do país. E o impacto disso pode ser gigantesco, porque o setor da carne bovina movimenta bilhões de dólares todos os anos e influencia diretamente inflação, custo de vida, exportações, renda de produtores, preço dos supermercados. Ou seja, não estamos falando apenas de frigoríficos, estamos falando de uma cadeia econômica inteira. Enquanto isso, as empresas começaram a reagir.
A Marfrig, controladora da National Beef nos Estados Unidos, afirmou respeitar as leis de concorrência e declarou trabalhar em parceria com centenas de produtores locais. Já a JBS, segundo a reportagem do G1, ainda não havia se manifestado até a última atualização da matéria. E esse silêncio acabou aumentando ainda mais a curiosidade em torno do caso. Porque quando uma investigação envolve gigantes globais, cada movimento passa a ser observado. E o que está realmente em jogo? Existe um ponto importante nessa história que vai muito além das acusações. O mercado global da carne mudou muito nas últimas décadas. Empresas brasileiras cresceram de forma agressiva no cenário internacional. A JBS, por exemplo, deixou de ser apenas um frigorífico nacional e se transformou em uma das maiores empresas de proteína animal do planeta. Hoje, grupos ligados ao Brasil possuem presença forte dentro do próprio mercado americano. E isso criou uma situação inédita. Os Estados Unidos, que durante décadas dominaram o setor, agora convivem com empresas globais altamente concentradas e extremamente poderosas operando dentro do país. Ao mesmo tempo, produtores rurais americanos reclamam cada vez mais da dificuldade para negociar preços. Muitos pecuaristas afirmam que o poder de barganha ficou pequeno diante de companhias gigantescas. E quando esse sentimento se junta ao aumento do preço da carne para os consumidores, a pressão política cresce rapidamente. Talvez seja exatamente por isso que o governo americano decidiu endurecer o discurso. Porque o tema deixou de ser apenas econômico. Agora envolve segurança alimentar, concentração de mercado, influência corporativa, dependência da cadeia da carne. E isso ajuda a explicar por que a investigação ganhou proporções tão grandes nos Estados Unidos. O plano secreto que a Casa Branca quer expor. E é aqui que toda essa história ganha uma dimensão ainda maior. Porque o que o governo americano parece tentar descobrir não é apenas uma irregularidade isolada. A suspeita é de um possível sistema de influência capaz de afetar toda a dinâmica do mercado da carne bovina nos Estados Unidos. Segundo as investigações, o receio das autoridades é que poucas empresas tenham acumulado poder suficiente para influenciar preços, margens e negociações em um dos setores mais estratégicos do país. E quando isso acontece em um mercado essencial, o impacto atinge milhões de pessoas ao mesmo tempo. Pecuaristas podem receber menos, consumidores podem pagar mais, e grandes grupos podem ampliar ainda mais sua influência sobre a cadeia alimentar. Talvez por isso o governo tenha escolhido uma estratégia tão agressiva. Ao oferecer recompensas milionárias, a Casa Branca parece apostar que alguém dentro do próprio sistema pode revelar o que acontece nos bastidores. E isso transforma completamente o jogo. Porque investigações corporativas normalmente enfrentam uma barreira difícil: o silêncio interno. Funcionários têm medo. Executivos evitam exposição. Documentos ficam protegidos. Mas quando o governo cria incentivos financeiros gigantescos, o cenário muda. Pessoas que antes permaneceriam caladas podem decidir colaborar. E é exatamente essa possibilidade que começou a preocupar o setor. Enquanto isso, produtores americanos acompanham tudo com atenção. Muitos acreditam que o mercado ficou concentrado demais nas mãos de poucas empresas. Outros defendem que grandes frigoríficos apenas cresceram porque o setor exige escala global para competir internacionalmente. E essa divisão mostra como o tema é complexo, porque existe uma linha muito delicada entre eficiência empresarial e concentração excessiva de poder econômico. Talvez o verdadeiro plano secreto que o governo americano quer desvendar seja justamente esse. Até onde gigantes da carne podem influenciar o mercado sem ultrapassar os limites da concorrência? O caso envolvendo JBS, National Beef, Tyson Foods e Cargill mostra que o mercado global da carne entrou em uma nova fase. Uma fase onde tamanho, influência e concentração passaram a preocupar governos, produtores e consumidores. Os Estados Unidos decidiram reagir usando uma ferramenta incomum: dinheiro para incentivar denúncias internas. Isso mostra que as autoridades acreditam que ainda existem informações escondidas nos bastidores do setor. Ao mesmo tempo, a investigação revela algo importante sobre o agronegócio moderno. Hoje, poucas empresas possuem capacidade de controlar cadeias gigantescas de produção, processamento e distribuição de alimentos. E quando esse poder cresce demais, as perguntas começam a aparecer. Quem realmente define os preços? Quem ganha mais dentro da cadeia? E até que ponto a concentração ajuda ou prejudica produtores e consumidores? Independentemente do resultado da investigação, uma coisa já ficou clara: o mercado global da carne virou uma disputa estratégica gigantesca e o mundo inteiro começou a prestar atenção nisso.
Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que grandes frigoríficos acumulam poder demais sobre o mercado da carne? Ou esse crescimento foi apenas consequência natural de um setor cada vez mais globalizado? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você quer entender os bastidores do agro mundial, acompanhe o canal.